Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, bom horário que você tiver. Então vamos falar de carro elétrico. Vocês querem saber de carro elétrico? Você quer saber como é que é a indústria do carro elétrico? Como que é que funciona lá na China? Carro chinês, carro americano, carro... Então eu vou mostrar um vídeo para vocês exatamente, para vocês entenderem direitinho como é que é esse negócio de bateria, isso, aquilo, evolução. Então eu vou mostrar o vídeo. Preste atenção nesse vídeo e vê se vocês aprendem alguma coisinha. Se não aprender, pelo menos se inscreve no canal. Porra! E o planeta, né, foi impactado aí por três episódios, minimamente, eu diria, né? A primeira, o Buffett, né, que é um dos maiores investidores do mundo, ele tirou toda a posição dele da BID, ou seja, depois dele escalar 10 anos, né, multiplicando 10 vezes aquilo que ele vinha investindo, ele tirou o pé. O que quem mexe com investimento sabe que chegou no topo e dali para frente é só para trás, né? Senão ele não tiraria a posição dele, ele não teria zerado a posição dele da BID, que é um investidor violentíssimo. Depois a gente foi impactado também por uma executiva muito importante da BID, que disse de que, é a primeira vez que ela fala isso, já é a segunda ou terceira vez, onde ela diz de que chegou-se num momento insustentável, aonde existe uma bolha no setor automotivo na China. E vamos lembrar que lá no início abriu 400 empresas mais ou menos, dessas 400 restaram 129, dessas 129 algo em torno aí de umas 110, 115 devem quebrar, o que deve ficar ali de pé no máximo umas 10 montadoras dessas todas que a gente ouve por aí. Imagina, tem marca que a gente nem sabe do que se trata. E aí, para jogar uma pá de cal em cima disso, o presidente da GWM vem também com mais do que declarações, né? Ele vem aí com acusações muito importantes, né? Falando de dumping, falando de carro emplacado 0 km, falando de que os resultados apresentados de carros vendidos, eles não refletem uma realidade, na verdade estão anabolizados, né, onde a Evergrande do setor automobilismo chegou. O que é essa Evergrande? Quando nós tivemos a bolha do setor imobiliário, começou por uma empresa, né, por uma construtora chamada Evergrande. Então ele fala que ela já existe hoje dentro do setor automotivo. Quem viver verá, né, o resultado de tudo isso. Mostrou-se de que as empresas chinesas estão alavancadas, né, pelos fornecedores. Tem fornecedor que chegou a levar 250 dias para receber, ou seja, é a cadeia de fornecimento que está financiando a indústria automotiva na China. Nós vamos ver muita marca chegando no Brasil, indo embora 6 meses depois, como aconteceu com a Neta, por exemplo, e olha que a bolha não estava nem tão grande assim. E o próprio governo chinês tentando tomar uma medida com relação a isso. E isso acontece porque a China, só para você ter uma ideia, ela fabrica algo em torno de 32 milhões de carros por ano, mas com uma capacidade fabril de 50 milhões. Só para ter um paralelo, o Brasil fabrica 2 milhões e 700 mil. A diferença é muito grande. Muito. Eles fabricam muito mais carro do que gente capaz de comprar, né, mundo afora. E com isso eles estão derretendo o preço. O que nós temos que entender assim, a indústria chinesa ela é toda ela alavancada por subsídios, por isenção de imposto. Você tem lá, né, cidades que dão terreno. E por outro lado, para que a pessoa compre, um preço lá embaixo, condições especiais, quase trabalhando basicamente sem margem de lucro. Isso mostra o quê? Uma fragilidade muito grande, porque sem esses dois suportes, essa empresa não ficaria de pé. Sem a ausência de subsídio, sem a ausência de você, para que a pessoa compre o carro, dar a ela, né, quase que o carro no preço de custo ou abaixo do preço de custo. Então isso mostra uma fragilidade muito grande do sistema, né? Porque o ideal era você ter uma empresa forte e que a hora que anda, caminha com as suas próprias pernas, paga seus fornecedores, porque dever para o fornecedor 250 dias significa que você tem uma dívida futura e você está fragilizando na verdade, quem fabrica o carro, que é o fornecedor. Isso gera um problema de a empresa ter que parar de trabalhar com pesquisa e desenvolvimento e fazer escolhas por peças mais baratas, em detrimento de peças mais seguras, por exemplo. A gente tem visto isso já acontecer dentro da indústria. É só você ver o número de recalls que a gente tem. É uma vergonha o número de recalls
recalques que a gente tem. Os carros não são mais fabricados como era antigamente, onde, sabe, se desenvolvia um carro levando 1 ano, meio, 2 anos, e as pessoas acham que você, entre pensar num carro, pôr ali no computador e colocar o carro pronto 6 meses, que isso é eficiente. Não, isso não é eficiente. Senão nós não tínhamos tanto recall como a gente tem. Vamos só lembrar que recall não é um problema estético no carro. Você tem um defeito no carro que pode levar a um acidente com morte. Né? E eu acho, na minha cabeça, que se as coisas continuam assim, a chance da gente ter falta de peça ou peças de má qualidade, carros quebrando, falta de assistência técnica, tende a ser muito grande. Porque o problema que nós vimos na bolha imobiliária, que depois foi para a bolha solar, né? E que agora está na bolha automobilística, ela leva você para esse caminho. Claro que as gigantes vão ser socorridas pelo governo chinês, isso está muito claro. O que mostra que ela não consegue caminhar com suas próprias pernas. Hoje, só para você ter uma ideia, se você pegar, por exemplo, o rendimento que você tem da BYD, que é a primeira, depois você coloca ali a Tesla, só tem 2 produtos elétricos, 100% elétricos, e aí você coloca só os produtos elétricos que a BYD vende. Se a BYD hoje pagasse todos os seus fornecedores, da posição que ela está, ela vem para baixo da Tesla, porque já a Tesla não trabalha alavancada em cima dos fornecedores. Né? Mas é muito difícil hoje uma empresa chinesa que não esteja alavancada ou sendo subsidiada pelo governo sobre aquela cidade onde ela mora lá. Eles têm um plano lá mais de atingir meta do que demanda. Então você tem que produzir. Quando você produz, vai para a concessionária muitas vezes está emplacando o carro, porém o carro não está no consumidor. Então eles ganham dinheiro com isso, movimentam emprego, só que chegou no momento que os carros estão parados e pegando poeira. E para eu conseguir vender, eu tenho que baixar preço. Aí você começa a fazer uma guerra sangrenta de preço, que o mercado todo não suporta isso. Né? Que é um pouco do que a gente vê aqui no próprio Brasil. Você dizer para mim que uma empresa está vendendo bem, de que uma empresa está bem sucedida, de que ela está fazendo um sucesso incrível. Quando eu estou assistindo a televisão, eu escuto a pessoa falar assim, compre o seu carro agora, na Páscoa, e só pague na Páscoa do ano que vem. Então alguma coisa está errada. Nenhuma empresa faz isso. Se eu estou tendo que fazer isso para chamar o consumidor, cara, eu estou praticamente pagando para o cara ficar com o meu carro. Eu estou desovando o meu carro, que é o que a gente vê com mais frequência. O problema é que, às vezes, o consumidor ele enxerga isso como um benefício. Cara, deixa eu comprar porque está barato, eu entrei na conta, não tive que pagar nada, só vou pagar daqui 1 ano e ganhei 5 anos de revisão de graça, ganhei carregador de graça, ganhei PVA, ganhei não sei o que. Tá, mas e até quando isso se sustenta? E quantas empresas tendem a ser arrastadas por isso? E aí que o governo se protege. Então hoje você vê que, por exemplo, existe uma porta fechada num dos maiores mercados de veículos que tem, que é os Estados Unidos, e eles fecharam a porta para a China. Né? Europa meteu ali uma taxação gigantesca para que o carro fique com um preço compatível com o carro que é fabricado, por exemplo, na Europa. Então vamos para artificialmente tende a não dar certo. E a gente viu isso na mobilidade há uns tempos atrás. Sim. Vamos resgatar aqui. Você já andou de bicicleta amarelinha? Sim. Tem hoje disponível? Não. Porque foi alavancado. O modelo de negócio que quando veio para cá, trazido pela China, bomba de bicicleta, subsidiado, porque o valor que você pagava para poder usar uma bicicleta daquela não sustentava o projeto. Então eles vieram subsidiando com a expectativa de que lá na frente ia achar alguma forma do sistema se pagar. Eles estavam muito ancorados na publicidade, o que acabou não se sustentando, e na transição dos dados daquela carteira de clientes. Eles colocaram muita expectativa no valor daquela carteira de clientes que poderia ser utilizado. Muitos falaram do dado, que o dado é o novo diamante, o novo ouro e tal, e o sistema morreu. Se a gente puxar na internet aqui, você vai olhar e é impressionante. Coloca aí na internet, cemitério de bicicleta na China. Você vai ver um mares e mares de bicicletas abandonadas ali. Aí tem todo o problema do impacto que isso vai gerar, porque a previsão é o seguinte: se esse negócio continuar desse jeito e a tendência é que continue, a gente está comprando carros descartáveis, porque não vai ter utilidade, eu não vou ter o que fazer com ele.
Então, o meu temor é que o César esteja achando, tudo tá indicando, a gente está caminhando para isso, é da gente ter cemitério de carro, como já tem algumas, mas eu não sei se é verdade ou não, de cemitérios de carros elétricos na China. É claro que vai ter aqui, né, as pessoas, olha lá. Produção muito boa. Rápida, a moça ela é rápida. É claro que a gente vai ter aqui pessoas dizendo o seguinte, não, você não está entendendo, a bateria do carro tem depois o reuso, tem o reparo, depois tem a reciclagem. É assim, no modelo tudo isso é muito bonito. Gente, é o seguinte, vamos lá. A sensação às vezes que eu tenho é que eu dormi 10 anos, acordei num outro planeta. E eu perdi alguma coisa do filme, não é possível. Eu sou de uma época, cara, que bateria era perigoso. Você tinha que descartar ela num lugar adequado, barará, barará. Então todo mundo, olha, não descarta em qualquer lugar, descarta no lugar correto. A bateria do celular, a pilha, e assim vai. Aí do dia pra noite, a bateria já não é mais inofensiva. Quer dizer, eu não podia carregar uma bateria de telefone celular. Agora eu posso pôr 700 kg de bateria no meu carro. Agora eu posso pôr 700 kg de bateria no meu carro. Eu acho assim, existe uma tentativa de reconstrução de imagem do que é uma bateria. Existe uma falta de noção do que é usar eletricidade. Porque se a gente puder, não sei se isso é possível, se a gente colocar aqui o que mais afeta o gás de efeito estufa, você vai cair de costa. É o uso da eletricidade. Tem um gráfico muito legal que mostra os 10 países que mais poluem. Aí você coloca lá, dos 10 países que mais poluem, sabe qual é o único que não tem eletricidade em primeiro lugar como o que mais polui? O Brasil. O restante, e inclusive a China, é gigantesco o que ela polui usando eletricidade. E quando eu pego um carro e espeto ele na tomada, eu só aumento esse consumo, né, de petróleo, esse consumo de carvão para produzir eletricidade. E o que a gente diminui na mobilidade, falando de impactos ambiental, não é nada. Porque, por exemplo, o veículo, se a gente escrever aqui, quanto a mobilidade, né, afeta gases de efeito estufa, vai ter variação entre 12% e 14%. Mas quando a gente fala da energia elétrica, você vai encontrar números que chegam a falar de 40%, tem números que falam de 43%. Se você escrever o uso da eletricidade, vai chegar uma hora que os caras vão chegar a falar até de 73%. Ó. Emissões de gases globais, olha a agricultura, 24%, olha o transporte, 14%, eletricidade, 25%. Ou seja, a maior que nós temos aqui é a eletricidade. E quanto mais eu usar... Ah, César, mais vem vindo. Diminui dentro de grandes centros urbanos a quantidade de CO2 e melhora a respiração das pessoas, diminui as pessoas que vão para o hospital com problemas respiratórios. Isso é verdade. Mas se você pegar os carros modernos hoje, se nós fizéssemos uma renovação de frota, esse número que nós vimos ali ia derrubar. Se você pega, por exemplo, o carro que o Paulo me mostrou agora há pouco, o quanto ele fez, né, 16, 17 quilômetros no etanol, cara, é incrível. Etanol que pode vir da cana, que pode vir do milho, que pode vir da algave, que pode vir da beterraba, uma multicultura, né, renovável. A planta no seu desenvolvimento só captura gás carbônico. Então nós temos uma série de outras alternativas, e falando de impactos ambientais, pensando em impactos climáticos severos, elas são muito mais eficientes do que isso. O que nós temos, na verdade, quando a gente fala de carro elétrico, é uma... Primeiro que isso não é uma agenda de montadora, isso é uma agenda de governo. E principalmente uma questão geopolítica, porque hoje, cara, se a gente vira o carro para carro elétrico, de fato, quem sai bonita na foto é a China. 80% dos insumos que a gente precisa para veículos elétricos sai de lá. Então, para ela, isso é um grande negócio. Diminuir o petróleo, para ela, é um bom negócio. Não necessariamente isso é um ótimo negócio para o planeta. Não necessariamente isso é um bom negócio para a indústria automobilística como um todo. Né? Então, quer dizer, às vezes as pessoas não estão atentas a isso. E uma indústria extremamente alavancada. Né? E entender de que o carro elétrico, por exemplo, ele é um carro que sempre haverá uma utilização que se encaixa perfeitamente com ele. Ônibus elétrico, incrível. Um caminhão de lixo elétrico, incrível. Um Uber andando de carro elétrico, sensacional. Menos ruído, mais confortável. Consome muito menos, melhora o bolso dele.
Todas essas. Meu, óbvio. Agora, para uma boa parte da população, ou a esmagadora maioria da população, ela jamais vai conseguir ter acesso a isso. Se você mora num prédio, se você viaja, né? E o que eu noto, né? E uma das vezes que eu estive aqui, que eu falei sobre carro híbrido, inclusive, né? Teve muitos comentários. Ah, o que esse cara tá falando é uma bobagem. Carro elétrico não é verdade. O carro híbrido não é isso. Ele trabalha para a indústria do petróleo, blá 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 blá. Você comprou um carro híbrido? Comprei. Você tá felizão com o carro híbrido? Tô feliz. Mas só. Mas Mas a bateria descarrega rápido. Mas é híbrido, mas ele descarrega rápido. Uhum. Primeiro fator. Segundo fator, passeando com a família fim de semana no shopping. Tem 7 ou 8 vagas pra Carregar. fazer o plugin ali pra carregar. E aí? Chega lá, tá sempre lotado. Uhum. Então, Não, e o cara estaciona lá, vai no cinema, vai jantar, vai almoçar, ou às vezes o cara deixa o carro lá e vai embora pra casa. depois ele volta. E aí o que acontece? Ninguém consegue carregar. Então tá tendo uma demanda muito alta e não tem estrutura para Os plugs tudo funcionam, tudo igual. isso. Aí agora ainda vou entrar para a questão do plug. Mas antes de entrar, eu tava com uma dúvida justamente, eu vou falar disso daí, mas eu tava com uma dúvida na questão da política. Os Estados Unidos ele não deixou entrar justamente pela questão ambiental, tá? Pela questão de impostos ou pela questão política mesmo da China com os Estados Unidos. Tem dois problemas que incomodam os Estados Unidos. A Europa entrou, 45%. Isso. Tá. Só que assim, são dois problemas que os Estados Unidos enxergam. O primeiro, ele não vai quebrar a indústria nacional. Entendi. É o patriotismo. Proteger as indústrias nacionais, proteger o emprego dentro dos Estados Unidos. Tá. Não vou colocar aqui um carro barato, mas gente, vamos lá. Uns vão falar de eficiência e ineficiência. Franca, interior de São Paulo, era um lugar que fazia sapato. Aí começaram a trazer sapato da China, quebrou todas as indústrias de sapato na China. Indústria têxtil, e daí por diante, parará. Ok, hoje as pessoas têm acesso, né, a sapato mais barato, o pessoal tem acesso a roupa mais barato, você vai lá e compra, tal, vem da China, ok. Só que às custas de hoje a gente dá emprego para eles lá, a gente consumir aqui, mas perder essas indústrias aqui dentro do Brasil. Ok. O Brasil, de alguma maneira, deveria trabalhar como? Para que nós conseguíssemos manter as nossas empresas tão competitiva quanto fabricar aqui fosse tão barato quanto você trazer de lá. Esse é o mundo de Alice. Esse seria o ideal. Pois bem, no caso dos Estados Unidos, existe uma segunda situação. É que os carros hoje eles vêm com chips e esses carros são muito inteligentes. São carros que têm câmeras espalhadas por todo quanto é canto. Então, assim como incomoda lá o TikTok nos Estados Unidos, onde eles acreditam que os seus dados estão muito vulneráveis através, né? Aí nós já estamos falando de segurança nacional. É onde entra o Paulo Então, aí das os câmeras. chips, Sim. as câmeras, tudo que está fazendo, separa um carro perto do Pentágono, ele consegue ver tudo que está acontecendo ali. Então, assim, até onde a neura, até onde existe realidade nisso, né? Então, os Estados Unidos, ele não quer, ele tem uma questão de segurança nacional, de não ser espionado por esses carros que andam lá, e proteger a sua indústria, né, de uma enxurrada de veículos baratos, a ponto do consumidor comprar, obviamente, está barato, está não sei o que, está acessível, e os carros têm, sem dúvida, a sua qualidade, e você quebrar a indústria nacional. Porque o Tesla é americano. Sendo, e muitos deles fabricados na China. Muitos fabricantes. Sim, a Tesla tem uma fábrica gigantesca. é a fábrica sabia. Sim. Então fabrica-se lá e manda para os Estados Unidos. Tem fábrica em vários lugares nos Estados Unidos, mas tem fábrica na China também. Então só abriu ali por causa do Elon Musk. Porque o Elon Musk, ele tem que se aliar à China e ter fábrica na China, porque quem mais fabrica bateria é a China. Quem domina as baterias é a China. Então não adianta ele querer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem o know-how e nem lá, não é assim. Você não vai sair furando a terra, acabando com minerais raros, né? Como o pessoal faz, por exemplo, dentro da China. 38% de todos os minerais raros que existem no planeta está na China. E a China está escavando. E a China está tirando da terra. Enquanto o Brasil, o número é mais ou menos esse.
Enquanto o Brasil acha, né, que ele produz muito, né, na mineração, e a gente, sei lá, produz 300 milhões de toneladas de não sei o quê, os caras é 1,5 bilhão de tonelada de minério. Tudo que eles fazem é muito grande, tudo que eles fazem é muito gigantesco. E por isso que o preço vai lá para baixo. Só que você aumenta demais a quantidade a ponto de ter mais do que a demanda pode absorver. E aí é onde você vira as bolhas. Porque não é um negócio sustentável. Quem está dizendo isso é uma executiva da própria BID. Quem está dizendo isso é o próprio presidente da GWM. Então, Estados Unidos geralmente foi essas duas questões, aí vem Europa, aumentou, entra mais aumenta. Aí o que acontece? Então, eu não vou proibir você, você pode entrar, mas eu tenho que jogar uma taxa em cima de você para que o preço do carro dentro ele seja comparável com um carro produzido aqui. Então, por exemplo, no Brasil, o Brasil tem 35% de taxa de importação. Então, se você comprar um carro importado, produzido em qualquer outro lugar do mundo, para entrar no Brasil, ele sofre 35% de taxa de importação. O carro elétrico, durante 10 anos, ele foi isento desse imposto. Com qual objetivo? Fomentar mais tecnologias verdes, para que essas empresas chegassem aqui, porque custava muito caro o carro. Então tá bom, então eu vou te dar 35%, você entra no Brasil, e aí vamos produzir fábricas, você vai ter que gerar emprego, nós vamos ter que gerar tecnologia, esse foi o combinado. Aí você fala assim, pô, isso é muita coisa? No primeiro semestre de 2024, isso custou aos nossos cofres 1 bilhão. 6 meses de 2024, onde já tinha uma taxa próxima de 18%. Só que lógico, né, lá no começo de 10 anos não se vendia quase nada de carro elétrico. Mas agora que se vendeu um volume considerável, por exemplo, no primeiro semestre de 2024, a gente deixou de arrecadar 1 bilhão de isenção de imposto para veículos elétricos e eletrificados. E aí não estou falando só de carro chinês, é carro alemão, é carro da... Anyway, da onde vier. Até junho ou julho de 2026, porque começaram a subir o aumento, começaram a escalonar, né, os 35%. Então, lá para julho de 2026, a taxa, né, o imposto de importação de veículo elétrico vai ficar no mesmo patamar que é o imposto para veículo a combustão importado, 35%. Isso é uma isenção. Então, o etanol funciona no motor que por vezes trabalha como gerador, que carrega a bateria